Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente abre uma planilha diariamente, automaticamente, sem saber programar. A gente vai usar o ChatGPT para criar um código, e esse código vai fazer a abertura dessa planilha para a gente poder fazer alguma coisa. Então, muita gente usa a planilha no seu dia a dia, e às vezes a gente tem aquela planilha que todos os dias a gente tem que abrir para fazer alguma tarefa ou ver alguma informação. Então a gente tem que estar todo dia clicando e abrindo essa planilha. E às vezes a gente pode até esquecer de fazer isso. Então a gente vai ver aqui como a gente consegue fazer essa automação para que todos os dias essa planilha possa ser aberta automaticamente. Vale para a planilha, como também para qualquer outro programa que a gente tenha no nosso computador. A gente consegue fazer a abertura automaticamente. Vamos lá então. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, então, aqui da nossa planilha. Eu tenho uma planilha aqui com o nome de consultas, que está em Excel. Eu vou abrir ela, então é uma planilha qualquer, com dados, tá? Então eu vou fechar essa planilha. E eu quero, todos os dias, abrir essa planilha. Então eu vou selecionar aqui o nome da minha planilha. Vou voltar aqui no ChatGPT. E vou dizer para ele, preciso abrir esta planilha automaticamente. O nome dela é consultas.xlsx. Vamos ver aqui o que ele vai trazer de resposta para a gente. Então aqui ele já começa a passar para nós o código em Python, que vai fazer essa abertura. Como é uma tarefa simples, o código ele é curto. Então ele trouxe aqui para nós o código que vai fazer essa abertura. O que a gente pode customizar aqui no nosso código, tá? A gente pode ver aqui que ele pede aqui o caminho da planilha. Como eu não passei, ele não colocou o caminho da planilha. Então a gente pode verificar onde a nossa planilha está salva e a gente pode copiar esse endereço e passar para o ChatGPT atualizar o código. Então eu vou escrever aqui para ele: minha planilha está no seguinte caminho. E ele vai atualizar o código para nós. Feita a atualização já com o caminho que eu acabei de passar, que está aqui. Ok. Então a gente vai fazer o próximo passo, que é abrir aqui a nossa plataforma de desenvolvimento. Eu estou usando o VS Code. Então a gente vai abrir o VS Code. A gente vai clicar em File, New File, que eu quero criar um novo arquivo. Então eu clico em Python File. Aguardo um pouquinho que ele está carregando. Ok. Criou aqui para nós uma página em branco. Então o que a gente vai fazer? A gente volta aqui no nosso código que foi criado e a gente copia e cola. Certo? Agora, para esse código funcionar, a gente vai ter que salvar ele. Então eu dou um Ctrl S. Vou colocar aqui com o nome de abre planilha, vou colocar um underline, não pode ter espaço no nome, tá? Abre planilha.py. Vou salvar aqui, eu tenho uma pasta com alguns scripts, então eu vou salvar aqui nessa pasta, tá? Para mim saber onde está esse script, ok? Salvar. Certo, então o que a gente vai fazer? A gente pode, antes de colocar esse código para executar automaticamente todos os dias, a gente vai usar o agendador de tarefas do Windows para fazer isso. Tá? Mas antes a gente tem que testar e ver se esse código está funcionando. Então eu vou clicar aqui no executar e a gente vai ver se a planilha vai ser aberta. Aqui ele diz para a gente que a planilha foi aberta com sucesso, porém eu não vi a planilha. Tá? Aqui a gente pode tentar corrigir isso da seguinte maneira. Então, consultas.xlsx, ele não abriu a planilha para a gente, então a gente vai voltar aqui no ChatGPT e vai passar isso para ele. Planilha não foi aberta. Vamos ver o que ele vai dizer aqui para a gente. Aqui ele começa a falar algumas coisas sobre permissões, tratamento de erro. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar mais uma parte aqui do código para poder tentar identificar qual é o erro que a gente está tendo. Então a gente vai copiar e vai colar
aqui, substituir o código que a gente tinha antes e vamos executar novamente. Aqui ele está abrindo a planilha, porém, ele está abrindo a planilha, fazendo a leitura da planilha e não abrindo a planilha. Então a gente tem que modificar isso. Vamos voltar aqui no ChatGPT e vamos dizer para ele o seguinte: preciso que a planilha seja aberta e não somente lida e printada, porque foi feito um print ali da nossa planilha. Eu não quero que ela seja printada, preciso que ela seja aberta. Então a gente percebe, pessoal, que a construção de código usando inteligência artificial é uma conversa. Então eu não consigo, agora eu vou substituir o meu código aqui, eu não consigo muitas vezes fazer, agora deu certo, eu não consigo fazer uma tarefa de primeira, então eu preciso conversar com o meu chat até chegar no objetivo que eu desejo. Então a gente pode ver a planilha foi aberta, então vou rodar novamente aqui e a planilha está sendo aberta. Como é que eu faço para isso acontecer diariamente? Então eu vou salvar aqui o meu código, Ctrl S. Como é que eu faço para isso ser executado diariamente? Então a gente vai vir aqui na nossa barra de pesquisa e a gente vai digitar aqui agendador de tarefas. A gente vai abrir o nosso agendador de tarefas, onde a gente vai criar uma tarefa para ela ser executada diariamente. Então eu venho aqui em ação, clico em criar tarefa, como eu já expliquei em outros vídeos. Então o nome da minha tarefa, geralmente eu uso o mesmo nome do meu script. Então o meu script está com o nome de abre planilha, eu vou colocar aqui abre planilha. O resto a gente não precisa mexer, tá? Nos parâmetros a gente vem aqui em disparadores e vai clicar em novo. A gente vai dar a instrução de como essa planilha deve ser executada. Então ele é um pouquinho lento para abrir. Ok, então a gente tem várias opções aqui de iniciar a nossa tarefa. O que a gente pode fazer é o seguinte, colocar esse script para ser executado, por exemplo, ao inicializar o meu computador. Então sempre que eu ligar o meu computador, que ele inicializar, ele já vai abrir a planilha. Eu posso até dar um atraso aqui na tarefa de 5 minutos, mais ou menos, até ele carregar todas as configurações. Então eu posso dar um atraso aqui de 5 minutos. Vou dar um OK. Venho aqui em ações, clico em novo. Aqui no programa script, eu vou passar para o computador o caminho do PowerShell. Tá? Então a gente vem aqui na barra de tarefas e a gente digita aqui PowerShell aqui do Windows. Ó. Então a gente clica com o botão direito, abrir local do arquivo. No meu caso aqui eu tenho um outro atalho, então eu vou clicar de novo com o botão direito e vou clicar em abrir local do arquivo novamente. Então o PowerShell é esse ícone com o nome de PowerShell.exe, tá? Esse arquivo aqui. Então eu copio o caminho, venho aqui, coloco mais uma barra e copio o caminho do PowerShell. O nome do PowerShell, desculpa. Nome do PowerShell, colo.exe. Ok? Aqui no adicione argumentos opcional, eu vou colocar o comando para executar o meu arquivo, que seria py espaço, traço M, o nome do meu arquivo, que no caso é abreplanilha.py, e não posso esquecer da extensão .py, tá? Então eu copio o nome do arquivo e coloco a extensão .py. Aqui no iniciar em opcional, a gente vai colocar o caminho que o meu script está salvo, tá? Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vou dar um OK. E era isso. Então a gente dá um OK aqui. Teoricamente, quando a gente reiniciar o computador ou inicializar o computador, a gente vai ter, depois de 5 minutos, que foi o tempo que a gente deu ali para ele carregar as configurações, a gente teria essa planilha sendo aberta automaticamente. Para a gente testar, a gente clica aqui com o botão direito em cima do nome da nossa tarefa e executa, para fazer o teste se realmente ela está funcionando. Tá? Então eu cliquei em executar e ela abriu. Ok? Então, era isso, pessoal. A gente tem aqui, então, a automação de uma abertura de planilha. Podia ser um programa, podia ser um site, tá? E além dessa automação de abertura, a gente podia dar sequência. Abre a planilha, faz alguma coisa, tá? Então era isso. Um abraço e até a próxima.